Olá, saudações a todos com muita paz. Sou a Madalena Moura, terapeuta holística, médium e mestre Reiki, e dando seguimento ao nosso trabalho após a abordagem que realizamos no nosso campo energético, vamos entrar agora num tema mais profundo, mas intimamente relacionado, dado que é a partir da nossa percepção para aspectos que antes não valorizávamos porque desconhecíamos, que promovemos ou não o nosso equilíbrio. A tomada de consciência para o facto de que o nosso equilíbrio depende mais de nós do que dos outros é um passo de gigante, mas esse salto é cada vez mais urgente para acompanharmos a mudança de energia que se está a materializar já há algum tempo no nosso planeta e no universo mais próximo. Vamos fazer uma pequena introdução, considerando algumas etapas realizadas pelas mentorias espirituais e com os médios colaborantes neste projeto multidimensional. A primeira fase foi de contacto muito próximo com os planos energéticos mais densos, criando a possibilidade de resgate de entidades que se encontravam aprisionadas em malhas trevosas, das quais não podiam libertar-se sem o auxílio e a intermediação de energias mais elevadas. O seu objetivo foi atuar na transmutação de energias densas associadas ao planeta Terra, possibilitando a preparação do ambiente energético terrestre para uma nova consciência, mais límpida e mais pura. A sua ação envolveu um número considerável de médiuns, entidades encarnadas, que foram despertando para este projeto. Este trabalho foi realizado num intercâmbio muito próximo e íntimo com as equipas espirituais associadas a cada médium, produzindo uma vasta rede energética envolvendo o planeta e influenciando o plano do umbral mais próximo da Terra. Este processo deteve-se em particular no resgate de entidades há muito aprisionadas nas camadas mais densas e que influenciavam fortemente o campo energético de linhagens de encarnados, criando uma névoa energética sombria e doente, envolvendo os indivíduos, famílias e comunidades. A par do trabalho realizado envolvendo o ser humano, também os animais, as plantas, a água, elementos minerais e até o ar essencial à vida foram envolvidos por estas ações. E foi, de facto, uma tarefa árdua e penosa, mas essencialmente libertadora. Pretende-se, na nova etapa que se abre, divulgar a aprendizagem, o muito do que foi aprendido, para que o espírito humano se reconecte a estas dimensões que sempre existiram, mas que para muitos estava e ainda está encoberta por essa neblina sombria espiritual e mental. Aspiramos humildemente, com este trabalho, contribuir para a sua dissipação e facilitar a reconexão para uma vida mais plena em amor e harmonia. O contributo mais importante será dado pelos nossos queridos mentores, que nos acompanham e que nos fazem chegar a sua sabedoria intemporal, plena de excelentes conhecimentos. Seremos uma vez mais uma ponte humilde e disponível entre eles e aqueles que, estando neste plano terreno, estejam alinhados e receptivos
à mensagem que vamos partilhar. Gratidão e alegria profundas por uns e outros fazerem parte desta viagem. A mensagem que trazemos é sobre a mudança do ser humano, na forma como encara e organiza a sua vivência na realidade terrena e a sua manifestação no universo tocado por cada ser. O homem considera que toda a sua experiência se resume aos aspectos relacionados com a sua sobrevivência física, orgânica e material. No entanto, muitos outros aspectos existem e se manifestam, para além dos anteriores, e que são fundamentais para o completo equilíbrio do ser neste plano. E referimos ao campo energético. Daí o termos abordado com tanto detalhe e tanta minúcia anteriormente. E há necessidade de bem o alimentarmos e protegermos, mantendo o seu equilíbrio e a sua vitalidade. Deste equilíbrio resulta com o corpo físico saudável, um indivíduo completo em toda a sua dimensão. O equilíbrio individual, manifestado na família e nas comunidades, torna-se o facilitador primordial no equilíbrio do planeta Terra e numa visão mais lata do próprio universo. Somos parte integrante de um todo, como se fizéssemos parte de uma malha, e de uma forma ou de outra manifestamos nos outros o resultado do que somos. Tudo se manifesta nessa malha, na medida em que todos os fios e nós absorvem os impactos que lhes chegam, resultantes das nossas ações individuais. É fundamental trabalharmos a parte que somos, considerando que podemos ser sempre a pedra que, ao ser lançada no charco, provoca ondas de alteração nesse ambiente, promovendo aí o resultado desse nosso trabalho individual. Podemos e devemos, porque é essa a nossa primeira responsabilidade, ao aceitarmos a vinda ao plano terrestre, influenciar todos os universos onde fomos implantados. Viemos para realizar mudança, co-criando individualmente realidades e experiências cujo resultado, ao ser manifestado nos outros, altera de forma positiva ou negativa, pouco ou muito, a consciência desses outros. O mesmo sucede conosco. Absorvemos também dos outros o que consideramos profícuo para a nossa realidade individual. Existe sempre permuta, às vezes consciente e a maior parte das vezes inconsciente, ou seja, não percepcionada pelo nosso plano mental. Devemos compreender estes mecanismos e aceitá-los, pois através deles tornamo-nos verdadeiros instrumentos de mudança extraordinária em nós e nos outros. A mudança operada nos outros, resultante da nossa manifestação, a maior parte das vezes nem chega ao nosso conhecimento, nem os outros têm verdadeira consciência do resultado em si. Muitas dessas alterações, decorrentes das nossas ações, atuam ao nível dos campos energéticos individuais, não sendo percepcionadas no campo mental mais consciente. Impactam os campos emocional e espiritual, ressoando em toda a dimensão do indivíduo.
Ao longo deste nosso trabalho, pretendemos ajudar a todos os que queiram acolher a mensagem a encontrar formas de autoconhecimento, sugerindo caminhos e ferramentas que são orientações despretensiosas, auxiliando cada um a tornar-se esse veículo de mudança que, atuando na malha, ressoa como uma onda de amor, harmonia e paz alicerçadas em raízes profundas. O propósito deste exercício assenta, acima de tudo, no respeito pela medida de cada um, considerando o seu nível de entendimento e realidades. A mensagem veiculada será entendida de forma diferente por cada indivíduo. Cada ideia, cada palavra irá ressoar no universo específico de cada um, trazendo o conteúdo necessário e adequado a cada alma. Através desta diversidade maravilhosa, a malha torna-se forte e resistente, porque cada diferença individual preenche um vazio, criando um mosaico maravilhoso que é a realidade humana. Não nos referimos apenas ao aspecto físico de cada ser humano, mas a aspectos muito mais profundos que, apesar de menos visíveis e menos tangíveis, cada ser transporta em seu aparelho uma carga poderosa de informação, conhecimento e capacidades. Essas capacidades, a maior parte, está desativada, ou quando a flora não é compreendida, porque se revela muito diferente do que foi veiculado pela cultura e pela educação do indivíduo nesta experiência terrena. Essa incompreensão conduz ao não desenvolvimento dessas ferramentas originais, bloqueando o aproveitamento de algo que possui e que poderia ser aplicado não apenas para o seu aperfeiçoamento e empoderamento individual, mas ao ser manifestado na comunidade, conduzir também ao benefício coletivo. Importa, pois, cada indivíduo procurar conhecer-se, ao invés de procurar o conhecimento de si fora de si, tantas vezes desajustado à verdadeira necessidade da sua essência. Observar a nossa substância sem receio do que vamos encontrar é fundamental no início do caminho do autoconhecimento. Dentre as memórias que nos são trazidas, quando iniciamos o processo, muitas vezes sentimos o desconforto diante das nossas vivências. Não apreciamos determinados comportamentos que tivemos e que ainda não conseguimos corrigir. Pensamentos que por vezes nos contrariando permanecem. Atitudes pouco adequadas que tivemos e que nos trazem sentimentos de vergonha. Medos paralisantes por traumas sofridos ou presenciados, sentimentos de rejeição que resultam em fraca autoestima, entre muitos outros aspectos. No entanto, é fundamental a coragem de nos olharmos nesse espelho, tal como acontece com o nosso corpo físico. Não apreciamos a forma do nosso corpo, de observar mais uma ruga ou dos traços distorcidos pela ação da idade e do tempo. Mas o não apreciarmos essa imagem não altera o que somos, não muda essa realidade. A contribuição para a alteração dessa realidade surge da mudança de atitude, imprimir reatividade no sentido de alterar, melhorar o que a nossa consciência nos mostra. No entanto, o mecanismo da mudança não acontece
se não fizermos a verdadeira aceitação da condição em que estamos e sem o compromisso com uma estratégia para a alteração do que é necessário. É na tomada de consciência que resulta a necessidade de co-criar uma nova realidade. Ao iniciarmos este caminho, vai parecer-nos interminável, porque à medida que formos mergulhando na nossa existência, compreendemos existir um manancial de aspectos a clamar por formulação. E ao iniciar o processo, acendemos os pontos da malha que tocamos. Esta iluminação torna-se contagiosa para nós e para os que estão mais próximos e depois para os que estão próximos dos próximos, como uma onda. Vamos, ao longo do nosso trabalho, criar momentos de reflexão para abrir uma estrada de compromisso conjunto, independentemente do percurso e utilização que cada um deseja fazer. Terminamos por hoje com o desejo de que esta informação seja um auxílio para cada um de vós. Se este conteúdo for uma mais-valia, não esqueçam de deixar o like, os vossos comentários, a vossa inscrição, também a partilha deste conteúdo a quem vos fizer sentido. Um abraço fraterno a todos.